hábitos que você pensa que são proibidos no trânsito, mas na verdade não são. Vou trazer isso para você e também hábitos que são proibidos e muita gente não sabe. Olá amigos do canal Pera, estamos começando esse vídeo, sejam bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia, traz também a oportunidade de você levar para casa este belo Volkswagen Fuscão 1500, ano 1971, na bela tonalidade azul diamante. Para participar é muito fácil, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo, lá você entende como funciona e participa. Esse Fuscão realmente está show de bola. Olha só, você já se pegou pensando, afinal de contas, é proibido dirigir descalço? O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, não faz nenhuma menção a esse respeito. Ou seja, não é proibido dirigir o veículo descalço, tanto na cidade quanto na estrada. No entanto, o código traz no seu artigo 252 a especificação de que é sim proibido dirigir usando calçados que possam prejudicar a segurança no acionamento dos pedais. Mais especificamente, calçados largos como chinelos, sandálias ou outros sapatos aí, o famoso rider. Quem não teve um rider, hein? Eu tive um rider, bons tempos. Então, esses daí prejudicam. No entanto, acaba sendo difícil que alguém seja multado por isso. Por quê? Na realidade, para o agente de trânsito ou policial constatar e aplicar a multa em que você está dirigindo com uma sandália ou chinelo, ele precisa parar o veículo, a não ser que você esteja conduzindo um Gurgel Moto Machine, que é a porta de vidro, aí dá para ver. Mas no caso, se não for esse o caso, você não dá para ver se a pessoa está descalça, está de chinelo. Então tem que parar. E se ele te parar, ao encostar o carro, se a pessoa estiver usando um chinelo ou uma sandália que, consequentemente, por ser larga, já é fácil tirar, a pessoa acaba tirando, às vezes escondendo embaixo do banco ali e ficando descalça, já que descalça é permitido. Então, torna-se difícil a fiscalização e também o ato da pessoa ser multada por isso, né? E já que estamos falando de vestimentas e adereços, é permitido dirigir sem camisa? Se você acha que é proibido, mais uma vez está enganado. Não existe especificação no Código de Trânsito Brasileiro em que proíbe que o condutor conduza o carro ou qualquer veículo sem camisa. Aliás, mais ainda, né, não há qualquer referência no CTB de proibição a pessoa dirigir sem camisa, de biquíni, maiô, sunga ou qualquer outro tipo de vestimenta. Inclusive em regiões litorâneas em que isso é comum. Então não existe previsibilidade de proibição da pessoa dirigir com esse tipo de vestimenta mais confortável. Eu posso dirigir nu? Na realidade, não existe também previsão de proibição para que a pessoa dirija o carro sem roupa. Mas ela pode ser enquadrada numa lei de atentado ao pudor por estar pelada, né? Mas na verdade não existe. Mas por que cargas d'água alguém vai dirigir nu, né? Mas eu já li essa pergunta em algum lugar. Mas então não existe previsibilidade. Portanto, se você está no litoral, às vezes vai se deslocar de uma praia a outra e está de carro, você pode dirigir de sunga, até de sunga você pode dirigir, que não será importunado, não será autuado, né, digamos assim, por isso. A famigerada lei do farol, que quando entrou em vigor, né, muita gente ali teve que se readequar, porque passou a ser obrigatório o uso do farol baixo em estradas. Acontece que essa lei já foi modificada há 3 anos, desde 2021, houve uma alteração nessa lei, onde a exigência de farol baixo em estradas deixou de ser obrigatória. Porém, tem algumas questões que eu vou esclarecer, tá? Esclarecer de uma vez por todas, definitivamente, como está hoje a lei do farol, para que não haja mais dúvidas. Se você pega a Anguera, aqui a Bandeirantes, no estado de São Paulo, você vê carros com farol aceso, a maioria, e outros não. Os que estão com faróis apagados não estão cometendo infração alguma. Os que estão com o farol aceso também não estão cometendo nenhuma infração. O que acontece é que não é mais obrigatório o uso de farol baixo em estradas, onde existe uma separação do canteiro central entre os dois sentidos. Anguera, Washington Luiz, Bandeirantes, estradas grandes, são estradas famosas, onde existe o canteiro central e 2 vias paralelas que levam no sentido contrário uma à outra.
O uso do farol baixo é obrigatório, sim, ainda hoje, em estradas vicinais, digamos assim, estradas, as famosas estradas simples. O que é isso? É uma estrada onde as duas mãos passam no sentido oposto, separadas somente por uma faixa. Aí sim é obrigatório o uso do farol baixo, em estradas vicinais, estradas mais secundárias, né? Então, aí, nesse caso, é obrigatório. Porém, o uso do farol baixo aumenta Bom, aí já é uma questão, alguns concordam, outros não. O uso do farol baixo aumenta a segurança. Então, algumas pessoas, apesar da lei não estar mais valendo para autoestradas duplas, as pessoas continuam usando. Então, quem quer usar, fique à vontade. Quem não quer usar, também não está cometendo nenhuma infração. Então, fica esclarecida a diferença, porque a lei do farol ainda existe, mas não se aplica a determinadas rodovias, que são essas, como eu falei, duplas, onde tem o canteiro central. É permitido dirigir fumando ou comendo? Bem, aí é uma outra situação. Não existe o Código de Trânsito brasileiro não estabelece precisamente a proibição do ato de fumar ou comer e até beber. Claro, não bebida alcoólica eu digo, mas refrigerante, água, dirigindo o veículo. Mas esses atos necessariamente precisam da utilização de uma das mãos. Então, esses hábitos automaticamente são enquadrados na proibição de dirigir com uma mão só. O hábito de dirigir com uma mão só o veículo é proibido, passível de multa de até R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. E aí você então não tem a previsão específica da proibição desses hábitos, mas eles entram nessa questão. Então, se um agente de trânsito estiver fumando ou comendo ou bebendo, ele pode aplicar uma multa por estar dirigindo com uma mão só, que inclusive já puxa outra aqui, que é o hábito de dirigir com o braço para fora do carro, né? Encostado aqui na janela. Isso aí também pode ser enquadrado, porque aí sim tem essa proibição, a multa também de R$ 130,16. Então, esses hábitos que eu mencionei são proibidos pela exigência de manter as duas mãos no volante. A gente sabe que na prática isso não acontece, mas teoricamente só é permitido tirar uma das mãos do volante ao trocar de marcha. Mas como eu disse, a gente sabe que na realidade isso não acontece na prática, mas é previsto em lei, então está passível de multa sim. Olha, um hábito que é muito comum, principalmente em cidades do interior ou ruas de mão dupla, ou não precisa ser de mão dupla, mas em ruas que são muito estreitas, é comum você ver a pessoa estacionar o carro em cima da calçada. Mas isso não é permitido e também é passível de multa. A infração é considerada leve, com uma multa de R$ 88,38 e 3 pontos na CNH. Mas no caso, para a aplicação da infração leve, o motorista tem que estar dentro do carro, a bordo. No caso, se não tiver ninguém no carro, ou se ninguém estiver saindo também, ele é considerado como estando estacionado, como de fato está. E aí a infração de leve passa a ser considerada grave. E aí a multa passa para R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. E o carro pode ser guinchado, inclusive. Aliás, essa questão de pontuação, né? Muita gente fica com medo quando a pontuação vai subindo, fala, nossa, quando eu atingir os 20 pontos vou ter habilitação cassada. Isso também mudou, agora o limite é 40 pontos, tá? Então de 20 dobrou para 40. Então se você está chegando aos 20, não precisa ficar tão preocupado, porque o limite agora foi dobrado. Uma outra situação também é o hábito de dirigir muito devagar. E olha, francamente, tem uns molengas por aí mesmo, hein? Você não sabia disso? Limite de velocidade todo mundo sabe que tem, mas também tem o limite de mínimo, né? Por exemplo, para o veículo ser autuado nessa situação, por dirigir muito devagar, ele tem que estar rodando numa velocidade abaixo da metade do valor máximo. Ou seja, se a via tem um limite máximo de 100 km por hora, ele não pode circular abaixo de 50. Mas aí veio uma dúvida que eu não consegui apurar. Mas eu tenho uma teoria aqui. Num caso de um radar, por exemplo. Um radar que vai detectar se um carro passa acima de 100, ele vai multar.
E se um carro passar abaixo de 50? Eu acho que não aplica-se a multa. Infelizmente não consegui apurar essa informação, mas eu acho que esse tipo de autuação só é realmente no caso por fiscalização manual, ou seja, um agente de trânsito, a polícia rodoviária, enfim. Eu acredito que o radar não aplique essa multa. Até porque esses dias eu vi um andarilho rodando no acostamento de uma estrada e puxando um carrinho. E nesse carrinho dele tinha uma placa, sei lá de que carro que era, alguma placa que ele pegou em algum canto. Então se ele passar 2 km por hora lá no radar, ele vai ser atuado. Então eu acho que na realidade essa autuação para velocidade mínima é somente manual mesmo. Ligar o pisca-alerta também é considerada uma infração com o carro em movimento, se não for uma situação de emergência. Por exemplo, você está rodando na estrada e acontece uma parada brusca no fluxo do trânsito. Você tem que parar rapidamente. Alguns carros, inclusive, mais modernos, já quando acontece essa frenagem brusca, ele já detecta automaticamente isso daí e aciona o pisca-alerta sozinho. O que não pode, de fato, é você rodar com o pisca-alerta ligado, aí como se não houvesse amanhã, né? Isso aí também é passível de multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. Aliás, os senhores sabiam que o pisca-alerta não era obrigatório vir de fábrica nos anos 60 até o começo dos anos 70? O pisca-alerta ele se tornou um item obrigatório a partir de 1974. Ele passou a vir nos veículos. Até então, se você pegar carros anteriores a esse período, eles não trazem pisca-alerta de fábrica. Até algumas pessoas acabaram adaptando esse item nos carros que não tinham, mas realmente não era obrigatório para as montadoras colocar esse item nos carros. Olha só, que bom que você está aqui. Se você está, fico muito contente, agradeço e peço que se não for inscrito no canal, se inscreva. É muito importante você se inscrever para receber os vídeos com muita nostalgia automotiva. E eu, é claro, você já sabe, aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui nas lentes do canal PL. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.